Como era na época bíblica, o território da tribo e a dinâmica da guerra. Você já parou para pensar no que significava pertencer a uma tribo em tempos bíblicos? Não era só sobre fazer parte de um grupo, era ter uma identidade, um território e até um papel específico numa dinâmica cheia de desafios. Hoje vamos explorar como os territórios das tribos de Israel funcionavam, como as disputas surgiam e por que as guerras, sim, até as guerras, tinham um significado muito mais profundo do que imaginamos. Vamos começar falando sobre os territórios. Cada tribo de Israel tinha uma área própria, reconhecida por todos. As terras agrícolas eram privadas, mas e os pastos? Esses eram comunitários. À primeira vista, isso parece uma ideia prática e até cooperativa, mas na prática era uma receita para conflitos. Agora, por quê? Porque estamos falando de um ambiente árido, onde os recursos como água eram absolutamente essenciais. Você consegue imaginar o que significava encontrar um poço ou uma cisterna no deserto? Era a diferença entre a vida e a morte. Não é à toa que a Bíblia relata tantas disputas por essas fontes. Lembra de Abraão e Ló, lá em Gênesis 13? Ou de quando Abimeleque tomou posse de um poço cavado pelo próprio Abraão, relatado lá em Gênesis 21? Até Isaac, o filho de Abraão, precisou lutar pelos poços que ele mesmo escavou em Gênesis 26. Esses relatos mostram que a posse da água não era só uma questão de sobrevivência, era uma questão de honra e de legitimidade. Quando o diálogo não resolvia, o que acontecia? Acontecia a guerra. E olha, as guerras naquela época eram bem diferentes do que imaginamos hoje. Nas tribos árabes, por exemplo, a decisão de ir para a guerra era tomada pelo sheik, e todos os homens da tribo tinham de segui-lo. Depois da batalha, o saque era dividido, mas atenção, o líder sempre ficava com uma parte especial. Isso não era só privilégio, era uma forma de reforçar sua posição e garantir a estabilidade da tribo. E Israel? Bem, Israel tinha sua própria forma de organizar essas coisas. Durante o reinado de Davi, o saque era dividido igualmente entre os que lutavam e os que ficavam na retaguarda. É como se cada um, independentemente do papel, tivesse sua importância reconhecida. Mas sempre tinha uma parte reservada para Deus. Essa prática, descrita lá em Números 31, era uma maneira de lembrar que a vitória vinha dele e que tudo pertencia, em última análise, ao Senhor. E falando em batalhas, vamos entrar na parte mais curiosa, as rázias. Essas eram como incursões relâmpago, organizadas com precisão quase esportiva. Os árabes montavam em camelos de corrida e cavalos de raça, faziam saques rápidos e fugiam antes que houvesse tempo para uma reação. Era um jogo de inteligência e estratégia, onde o objetivo era saquear sem sofrer perdas. E Israel? Bem, eles tinham algo parecido com as incursões de Davi ao Neguev, conforme registrado lá em 1 Samuel 27, mas sempre com um tom mais estratégico e menos lúdico. Agora uma parte fascinante, os símbolos de guerra. Cada tribo tinha seu estandarte, uma espécie de bandeira que carregava a identidade coletiva. Isso não era só um detalhe decorativo, era uma forma de unir o grupo e inspirar coragem. E quando várias tribos se uniam, um estandarte comum era criado. Entre os árabes, isso era representado pela famosa bandeira do profeta. Em Israel, o altar chamado Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, erguido por Moisés, conforme registrado em Êxodo 37, simbolizava que Deus era o estandarte máximo. E claro, não dá para esquecer da Arca da Aliança. Ela era muito mais do que um objeto religioso. Era a representação visível da presença de Deus. Quando a arca estava no campo de batalha, era como se o próprio Deus estivesse lutando pelo povo. Você consegue imaginar o impacto psicológico disso? Tanto nos israelitas quanto nos inimigos? E tem mais uma curiosidade incrível. Entre os árabes, uma liteira decorada era levada ao campo de batalha e nela, às vezes, ia a mulher mais bonita da tribo. A presença dela tinha um simbolismo enorme. Ela representava a honra da tribo, algo pelo qual valia a pena lutar até o fim. Em Israel, apesar de não haver uma prática semelhante, o papel da arca e os gritos de guerra tinham um impacto moral e espiritual tão forte quanto. Agora, trazendo tudo isso para os dias de hoje, o que nós podemos aprender? Essas tribos, com todas as suas complexidades e desafios, nos mostram o valor da unidade, da liderança e da capacidade de enfrentar crises com organização e fé. Talvez a gente não precise lutar por postos ou carregar estandartes, mas certamente precisamos lutar pelas coisas que acreditamos. E acima de tudo, lembrar que, assim como Deus foi o estandarte de Israel, Ele pode ser a nossa força em qualquer batalha.
Então, o que mais chamou a sua atenção nessa história? Foi a organização dos territórios, os símbolos de guerra ou as lições que podemos aplicar na nossa vida? Escreva aqui nos comentários. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu espero você no próximo conteúdo, cheio de história, significado e, claro, aprendizado para a vida. Até lá!